Então vamos dar início hoje a esse novo capítulo, Caminhos para a Saúde, do livro Plenitude. E aqui comentar aqui a introdução extraída do livro Cartas Comentadas de Emmanuel, as Cartas de Paulo. Romanos capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: pensa na própria imortalidade e acima de quaisquer patrimônios, prefere sempre da consciência tranquila. Devotados instrutores espirituais não apenas te amam e te protegem, todavia esperam também por teu aperfeiçoamento, a fim de que lhes expresses no mundo a mensagem de cooperação e de amor. Então vamos fazer aqui algumas observações e iniciar o nosso estudo. Quando Emmanuel aqui começa dizendo, pensa na própria imortalidade, essa frase tem um significado importante, porque mesmo para nós espíritas, que detemos o conhecimento da revelação das leis divinas, da reencarnação, da imortalidade da alma, poucas vezes nós pensamos em termos de imortalidade. Porque aqui, quando ele coloca pensar em termos de imortalidade, ele abrange a refletir, analisar, deduzir. O mais comum em nós, mesmo sendo espíritas, é os hábitos e os condicionamentos reunidos ao longo de diversas encarnações continuarem predominando e nós, normalmente, observarmos as experiências, as circunstâncias da vida do ponto de vista materialista, da vida que se encerra no túmulo. Só quando a gente está, de algum modo, trabalhando o despertamento de consciência, de não só entendimento, mas de sensibilidade e prática da doutrina espírita, é que a gente vai construindo novos hábitos mentais e de reflexão. Então aqui é muito cabível quando Emmanuel diz, pensa na própria imortalidade e acima de quaisquer patrimônios, prefere sempre da consciência tranquila. Ora, preferir e ter a exata noção da consciência tranquila como um patrimônio de alto valor, é preciso a gente estar ressignificando muito bem os nossos valores espirituais, a nossa maneira de ver a vida. Porque, em geral, no conceito habitual do mundo materialista, imediatista que nós vivemos, é se pensar em todo tipo de patrimônio, menos do da consciência tranquila como sendo algo valioso. E aqui Emmanuel chama a nossa atenção como sendo o mais valioso. Afinal de contas, ele coloca como prefere o patrimônio da consciência tranquila acima de quaisquer outros. E ele continua dizendo, devotados instrutores espirituais não apenas te amam e te protegem, todavia esperam também por teu aperfeiçoamento, a fim de que lhes expresse no mundo a mensagem de cooperação e de amor. Aqui tem um significado muito importante. A espiritualidade nos observa, sobretudo para nós espíritas, como possíveis instrumentos do bem, de ações que eles queiram realizar no mundo material. Eles nos veem como parceiros, como aqueles que podem, em termos de sensibilidade aos ensinos, aos objetivos que eles tenham, concretizar no mundo material. É muito comum, devido a certa tradição religiosa nossa, a gente vê os benfeitores espirituais apenas com o trabalho de nos proteger, de nos orientar e de ter todo um cuidado paternal conosco, sem que a gente tivesse um nível de habilitação e de conscientização de ser instrumentos do bem para eles. Mas é esse sentido que Emmanuel aqui nos chama a atenção, porque a espiritualidade busca e procura ver em nós parceiros de realização de propósitos que eles têm para com
a vida no campo material, em que nós estamos encarnados. Bom, eram essas reflexões para iniciarmos o nosso estudo, e hoje nós vamos tratar de um capítulo que tem pelo menos um título diferente daqueles que andamos aqui estudando na obra Plenitude, que sempre foram capítulos referentes a sofrimento, a origem do sofrimento, causa do sofrimento. E aqui abre-se esse novo título, Caminhos para a Saúde. É natural que a primeira reflexão que o capítulo traz ainda seja uma consequência das análises do sofrimento, porque ele começa dizendo assim: o sofrimento, opção pessoal, é roteiro destituído de qualquer ação primitiva, educando ou reeducando, por meio dos mesmos mecanismos, graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota, desrespeito às leis da vida. A sua presença vige, atua, enquanto se faz necessária a depuração. Então, mesmo para introduzir os caminhos para a saúde, nós ainda temos que concretizar algumas observações sobre o sofrimento. E por uma razão bem particular e comum à maioria de nós. Face nosso passado reencarnatório, nós aprendemos a trilhar repetidas vezes os caminhos da dor e do sofrimento. E estabelecemos dentro de nós, até em termos autopunitivos e de autoflagelamento, inúmero campo fértil que sabota as possibilidades e perspectivas da nossa encarnação atual. Então, mesmo que na nossa encarnação atual nós tenhamos uma vida relativamente tranquila, aonde as questões mais graves em termos de sustentabilidade do corpo físico nosso estão resolvidas, a gente vai dar uma atenção absurda a pequenas áreas onde nós ainda não consigamos um nível satisfatório de realização. Então, o que vai acontecer? A gente pode ter uma saúde relativa, boa, a gente pode ter até um nível econômico que nos dá pelo menos a sustentabilidade indispensável para nos mantermos. A gente pode ter até uma família equilibrada, mas em determinada área onde sai um pouco um nível satisfatório, a gente vai dar tanta atenção àquela área que falta, que parece que as outras tudo não valem nada. Vai valer aquela que a gente tem um probleminha, e às vezes não é nem tanto um problema, porque a gente toma conhecimento de outras pessoas que naquela área tem um problema muito maior do que o nosso, mas por mecanismos de autoflagelação, de sofrimentos arraigados, que a gente sempre se habituou desde encarnações passadas, aí a gente vai dar um peso àquilo, que vai fazer com que muitas vezes a nossa própria experiência reencarnatória se passe num nível medíocre, de baixa qualidade, quando a gente teria muita coisa para agradecer, para estar de bem com a vida, e aquela pequena área, ou aquela área onde a gente ainda não consegue um êxito satisfatório, ficaria no seu devido lugar, não estaria arruinando as outras. Então a questão do sofrimento, ela é muito sabotadora devido à forma com que nós estabelecemos hábitos milenares ao longo de inúmeras encarnações. Agora, com o Espiritismo, com as aberturas de possibilidade de despertamento de consciência que nós temos nos livros, por exemplo, esse da série de Joana de Ângeles, da série psicológica, nós podemos dar uma parada e refletir mais até que ponto a gente anda sabotando a gente mesmo em termos de sofrimentos desnecessários ou intensificados de forma desproposital. A pessoa tem tanta coisa boa dando certo que não é justificável ela
ter uma vida de uma tristeza relativa por causa daquela área onde ela ainda não conseguiu se resolver. E possivelmente, porque naquela área a pessoa andou se sabotando tanto no passado, tanto, que não se julga com direito de usufruir facilidade naquela área na vida atual. E é por isso que aqui é colocado o sofrimento, opção pessoal, ou seja, escolha de cada um, é roteiro destituído de qualquer ação punitiva. Nessa primeira frase, que é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, é muito importante que a gente reflita e tenha consciência disso, de que todas as situações da nossa vida onde a gente se percebe sofrendo poderiam ser resolvidas de outro modo. Não precisaria ser através de sofrimento. Porque o sofrimento, como aqui é colocado, na sua grande maioria de contexto, é resultado do mau uso do livre-arbítrio, no passado e na vida atual. É claro que aqui a gente não pode deixar de alinhar determinados sofrimentos expiatórios. Mas a grande margem de sofrimentos que a maioria de nós temos é na área provacional, que poderia estar sendo resolvido de outro modo. Não precisaria ser desse modo o qual a gente ficou dando muita atenção desde remotas encarnações. No final, quando aqui diz a sua presença vige ou atua enquanto se faz necessária a depuração, devemos entender pelo aspecto no qual a pessoa escolheu se depurar pelo sofrimento ou pela dor. Se isso o espírito engendrou no psiquismo dele e colocou isso como sendo uma coisa inamovível, ele reencarna, mesmo tendo uma vida agora pautada no bem, no altruísmo, na caridade. Ele pode ter determinada área de sofrimento, que pode ser uma doença física, ou pode ser um problema até de ordem afetiva, ao qual ele se impôs ter que passar por aquele sofrimento, mesmo que agora já não fosse mais necessário, pelo tipo de vida que ele está levando e pelos conceitos novos que ele está aderindo agora. Não é mais justo que ele sofra naquela área, mas aí o livre-arbítrio, a liberdade pessoal de cada um, as leis divinas permitem, se a pessoa quiser assim, que seja assim até se depurar. Pois não. Use o microfone para... Ótimo, agora está bom. De origem cristã, e o cristianismo pregava que muitas coisas eram pecado, ele pregava também a autoflagelação, principalmente nessa parte sexual, que é tratada de uma forma pecaminosa. Isso a gente já traz de um passado remoto, né? Essa coisa da autopunição, de achar que precisa sofrer para ser feliz, tem que passar por determinadas coisas que não precisaria passar na realidade, porque a gente sabe que o ato de amor propõe tanto pecados. E você poderia optar por esse outro lado, né? Procurar fazer o bem, procurar se descobrir, procurar se melhorar na medida do possível. É muito por aí, por essa questão de origem religiosa. Agora veja, pegando essa observação que Clênia fez, o problema todo nosso atualmente é porque a gente sabe que o amor cura uma multidão de pecados, mas a gente ainda não se sensibilizou para vivenciar isso. E como o nosso passado é de vivência na área da dor e do sofrimento como solução, elas acabam imperando no nosso psiquismo.
Vejam que coisa, atualmente é inquestionável, não só pelo que o apóstolo Pedro colocou na carta, aliás, o apóstolo ou João, que o amor cobre a multidão de pecados, e a própria revelação espírita deixa isso como um fato taxativo e certo, porque isso quando a gente vai ler as obras de André Luiz, ou a gente vai ler as obras, até aquele livro Pensamento e Vida, vai ter textos ali no livro Pensamento e Vida, onde diz muito claro de que a partir da nossa mudança de comportamento e de atitudes, a gente altera os nossos genes e faz com que determinadas doenças ou problemas que fossem aparecer, deixem de aparecer. Então isso é lei. Mas sabe o que é que ocorre? Isso só está no nosso entendimento atual. Enquanto que o nosso passado tem entendimento, sentimento e vivência desgraçada e de sofrimento. Qual é o resultado? Quando faz o mais e menos, quem é que vai ganhar? O passado. E agora a gente pode ouvir 1000 vezes, ler na Bíblia, 1000 vezes, que o amor cobre o teu pecado. Pega o livro Pensamento e Vida, lê, altera os genes, mas isso não vai resolver, porque o passado foi no campo da somatização. Para que esse entendimento agora tenha solução real para nós na vida atual, a gente vai ter que ter sensibilidade e vivência no campo do bem. Vivência mesmo, de tal maneira que a gente reeduque o psiquismo nosso. Aí, de fato, lá dentro de nós isso terá sido ressignificado. Porque senão, não vai resolver. Continuemos. As únicas exceções, e tem exceção nisso, se apresentam nos quadros de iluminação coletiva, quando os missionários do bem e do amor mergulham nas sombras do mundo a fim de clareá-las com os seus exemplos, não mais lhes sendo necessárias as dores físicas e morais, elegem-nas ou aceitam-nas como holocaustos espontâneos, a fim de ensinarem coragem, abnegação e sacrifício. Então, no quadro da vivência de sofrimentos ou de dores pela criatura humana, há um campo de exceção, aquele dos espíritos missionários, ou muito elevados, que mesmo vindo para a Terra sem ter necessidade de passar por certas dores e sofrimentos, aceitam passar, para que as lições de que eles sejam portadores ganhem maior peso e influência sobre as criaturas humanas imperfeitas, para não verem elas como pessoas de exceção. Nisso muitos apontam, por exemplo, certas características de doenças de Francisco Cândido Xavier e certamente de outros missionários em outras religiões que não é do nosso conhecimento. Mas aquele caso mesmo que já faz bastante tempo nós lembramos aqui, mas que é muito significativo, de que quando Chico foi psicografar um dos primeiros livros, que é o Parnaso de Além Túmulo, que estava recebendo uma poesia de Cassimiro Cunha, de madrugada, que ele psicografava o livro de madrugada, um dos seus olhos começou a sangrar, e a partir daquele momento ele ficou praticamente cego de um olho, porque era uma espécie de glaucoma incurável. E vocês vejam, mesmo tendo assistência de espíritos elevados, inclusive o próprio Bezerra de Menezes, que depois aparece a Chico quando surgiu esse problema no olho, e diz a Chico que ele procurasse um oftalmologista apenas por questão de família, porque aquilo que ele tinha no olho era um glaucoma incurável, mas que era preciso ele ir no oftalmologista, tomar remédio. A
partir daí ele tomou várias injeções no olho que doía demais e remédios que ele ficava usando em termos de colírios ao longo da sua encarnação. Então ali era um exemplo muito explícito para os médios que fossem surgindo na doutrina espírita, tendo seus problemas e provações pessoais e necessários, não ficassem se achando a revelia do amor ou da caridade dos benfeitores espirituais, quando o próprio exemplo do Chico atestava o contrário. Então era uma forma indireta e educativa de não se querer colocar em regime de exceção, porque senão não demoraria muito dentro do movimento espírita surgir aqueles médios ou aqueles espíritas que dizem: a mediunidade de Chico foi muito boa, sem doença nenhuma, sem problema nenhum. A gente é que é cheio de dificuldade, de problemas familiares, de problemas financeiros, mas Chico foi uma coisa totalmente fácil e sem dificuldades. Esse tipo de afirmação jamais pôde ter cabimento no movimento espírita, devido a uma série de doenças que Chico teve que lidar ao longo da sua encarnação. E o outro quadro que nós sempre lembramos quando trata-se dessas exceções, o próprio Cristo nem precisa dizer. Por ser um espírito puro, não teria necessidade de passar por dificuldade nenhuma em termos de dores físicas ou morais. Mas também tem aquela citação na Bíblia do cego de nascença, que os apóstolos perguntam a Jesus: quem pecou primeiro, foi ele ou o pai dele, os pais dele, para que ele nascesse assim? Era um cego de nascença. Se tivesse sido ele, tinha que ser noutra encarnação, porque nessa ele já nasceu cego. Se fosse o pai dele, iria de encontro ao livro de Ezequiel, que é um dos profetas bem importantes do Antigo Testamento. Ezequiel, Daniel, Isaías é muito citado por Jesus em vários trechos dos evangelhos. Então Ezequiel já dizia bem claro no início do livro: jamais os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos ficarão verdes. Não, jamais correrá entre o povo esse ditado aonde haveria um pagamento por hereditariedade de pai para filho. Em resumo, a questão levada para Jesus era a seguinte: e agora, mestre? Não foi o pai dele, Ezequiel já disse que não pode ser. E se tu disser que foi ele, realmente a reencarnação está planificada, né? Ele era cego de nascença. E aí Jesus diz: ora, não foi ele e nem os pais dele para que ele nascesse assim, mas foi para que se manifestasse o poder de Deus que cura ele naquele momento. Ou seja, aquele cego tinha pedido por missão. Ele não precisava ter nascido cego, de estar no caminho de Jesus, para que fosse registrado isso nos evangelhos como uma lição na qual aquele que estava cumprindo essa missão vinha testificar de que Jesus era o Filho do Deus vivo, sendo curado por ele. Que é esse caso que é colocado aqui de exceção. Então é assim: está sofrendo, está passando por algum tipo de dor intensa, não culpe Deus,
não culpe o azar, a má sorte. Alguma coisa intricada do passado ou da sua forma de ver a vida atual está possibilitando isso. Porque também tem a ver com a forma de ver atual. A proposta mais positiva e grandiosa que o Espiritismo tem, e que a maioria de nós ainda não assimilou o suficiente, não amadureceu para ela, é: tenha a vida melhor possível, fazendo o bem no limite das suas forças. Está com dificuldades em algumas áreas de sua vida, intensifique sua prática do bem. É isso que é deixado no contexto profundo da filosofia espírita. Resolva suas coisas sem ser mais através da dor. Pare com isso. Cresça espiritualmente. É isso que é dito a nós. Deixe de ser criança espiritual. Pare de ficar amarrando o passo e de achando que é vantagem sofrer para pagar. Porque a vantagem é fazer o bem e não ter que sofrer. O mais rapidamente possível. Agora a gente vai entrar nas questões da saúde mesmo. A saúde integral, a paz, a alegria interior, resultam da lucidez mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. O incrível de tudo é que saúde integral, paz, alegria interior, é incrível, mas a maioria de nós não quer isso tudo junto. A gente fica dizendo para a gente mesmo: isso é muito, eu não mereço. Eu tenho que penar. E aí a gente abre campo para uma série de mecanismos sabotadores, infelizes, que fica minando a nossa caminhada encarnatória. A gente de fato só consegue integrar-se no ideal da saúde, da paz e da alegria interior, resolvendo as questões internas nossas. A pergunta sempre é essa: quando é que a gente vai querer resolver de vez as questões internas? Porque enquanto a gente achar que existe alguma espécie de pagamento de benefício no sofrimento, a gente não quer ter essas coisas de uma forma plena. E quando elas começam a acontecer, a gente fica, se não tiver o cuidado devido, abrindo brechas e campos no nosso psiquismo para desajustar alguma coisa. A situação está tão boa, está tão certa, que a gente, não pode tudo estar dando certo. Alguma coisa tem que dar errado. Porque em termos de hábitos emocionais, existenciais, comportamentais, nós sempre andamos desviados das leis divinas. Só agora é que a gente vai acordando o propósito consciente de aliar-se a essas leis. Só agora. E tem que ser feito um trabalho muito grande de reconstrução dentro de nós. Enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio, a homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Em resumo,
enquanto a gente, de fato, não levar bastante a sério o despertamento espiritual nosso para um alinhamento consciente com as leis divinas, enquanto a gente não fizer isso, a gente vai estar se sabotando. E o pior de tudo é que é um tipo de sabotagem ou de sofrimento que não ajuda na nossa caminhada evolutiva. Serve apenas para a gente estar botando remendo em tecido imprestável. Porque o mais comum para a grande massa das criaturas humanas na medida em que vai abrindo campos para sabotagens e para sofrimentos, estabelecer um nível de descompensação emocional que, quando olha, gera um círculo vicioso. E esse círculo vicioso, se não for resolvido, estraga tudo. Oportunamente nós já comentamos aqui. Se passa assim, por exemplo, na área dos relacionamentos afetivos. Se a pessoa tiver, como a gente infelizmente sabe que continua acontecendo em muitos casamentos, em muitos relacionamentos, se o homem ou a mulher, os dois, não tiverem construído méritos próprios para ter um relacionamento bom, valioso, planificador, sem sabotarem, porque se não tiverem conquistado méritos para isso, vão se sabotar. Aí vai acontecer até aquele caso que uma vez nós lembramos aqui, que me veio aqui ao pensamento, o caso de Alfredo, que está no livro Os Mensageiros. Alfredo e Ismália, casal que se amavam desde o passado, se davam muito bem, casados novamente, têm filhos, e um pseudo amigo de Alfredo, por inveja ao relacionamento dele com Ismália, sabota o relacionamento dele, criando um campo para desconfiança e ciúme de Alfredo em relação a Ismália, que leva à destruição do casamento deles. Ou seja, mesmo tendo todas as possibilidades de um relacionamento feliz, a falta de Alfredo ter conquistado um mérito seguro para ter aquele relacionamento, acabou. Porque chega o ponto, para aqueles que ainda não leram Os Mensageiros, que esse pseudo amigo dele contrata alguém para se infiltrar no quarto de casal para simular que a esposa de Alfredo estava traindo ele com outro homem. E de noite, determinada noite, essa pessoa pula a janela do quarto de Alfredo de uma forma a explicitar isso, e daí em diante o casamento de Alfredo vai ladeira abaixo. Assim acontece, com muitos relacionamentos nos dias atuais, onde, se o homem e a mulher não merecerem um ao outro, vão criar problemas, e se neles não criar entre si, a sociedade cria. As amizades estragam, as interferências imperam, e quando olha, acaba o relacionamento. Então, enquanto as criaturas, voltando ao texto, não se convençam, as criaturas, de realizar o equilíbrio, a homeostase, o equilíbrio ideal entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Quer dizer, o único caminho de fato é nós
estabelecermos o reino de Deus interior, para que as demais coisas sejam dadas por acréscimo. Senão a gente estraga tudo. A advertência ao desvio da linha de harmonia, o sofrimento, se apresenta em forma de energia comprometida, bloqueada ou desequilibrada, facultando a instalação de doenças, de desaires, de padecimentos de qualquer natureza. Então, esse desvio de harmonia do psiquismo nosso em relação ao corpo físico, onde entram até as questões de ordem moral, onde a pessoa tem um comportamento e a consciência orienta para outro. E isso é um campo gerador de desequilíbrio e de doença, no corpo físico, inclusive, somatizando do psiquismo para o físico, facultando a instalação de doenças, de desaires, de padecimentos de qualquer natureza. Allan Kardec, por meio da observância das lições do Evangelho e das diretrizes propostas pelos espíritos superiores, aludindo a Jesus, apresentou a caridade como sendo a via real para a salvação, a aquisição da saúde integral. Que é relacionado àquilo que estávamos comentando do livro Pensamento e Vida, onde a ressignificação do comportamento, dos valores, da vivência do bem altera até a carga genética nossa. Quanto mais predisposições a acontecimentos kármicos, como se diz. Ser vítima, por exemplo, de um assalto, com danos à nossa saúde. Ser vítima de uma virose ou de um problema que acometendo muita gente em determinada localidade, eu digo aqui uma virose grave. Uma ou outra criatura não é atingida, aparentemente por sorte, quando possivelmente, por se desconhecer o nível de crescimento interior que aquela pessoa já pode ter realizado nessa vida, ela não mereceu passar por aquela circunstância e nem precisaria. Então a caridade como sendo a via real, quando se coloca aqui para a salvação, é o sinônimo da libertação da dor e do sofrimento e a aquisição da saúde integral. A caridade, que é o amor na sua expressão mais elevada, para ser real, exige a iluminação de quem a pratica, facultando-lhe ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósitos que induzem a abnegação e a vitória sobre as tendências primitivas, que permanecem dominadoras. Então, aqui há algumas coisas muito importantes para nós refletirmos. Primeiro, a dependência da caridade como expressão mais elevada do amor, a dependência da iluminação de quem a pratica. Porque, em verdade, não estando bem definido o despertamento de consciência nossa, as atitudes de generosidade, de caridade,
sempre terão algum resquício de orgulho, de vaidade, de desejo de recompensa. Para que os atos de caridade nossa, de fato, estejam estabelecidos no padrão ideal de desprendimento, de empatia, de absoluto desinteresse, é necessário estarmos no despertamento de consciência, na nossa iluminação interior. Não resolvida essa base, as nossas atitudes de renúncia, de desprendimento, de caridade, sempre têm algumas arestas ou resquícios de inferioridade que prejudicam o resultado eficaz. Continuando, o texto diz: facultando-lhe ao mesmo tempo um constante aprimoramento de propósitos que induzem à abnegação e à vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. Então, um resultado claro e lógico é de que quando a gente está vivenciando o bem, o amor ao próximo, a partir de um estado de autoiluminação, a consequência disso, irreversivelmente, aquilo que vai acontecer é o quê? A vitória sobre as tendências primitivas e a vivência da abnegação. Porque o sinônimo de abnegação é termos atitudes e ações totalmente despropositadas de qualquer pagamento, em qualquer nível. Crer, querer e falar retamente produz uma vibração de paz que fomenta a saúde, alterando o comportamento emocional, que refaz o equilíbrio da energia, modificando o campo no qual se instalam as enfermidades. São, inevitavelmente, caminhos para uma existência saudável. E é lógico que aqui fica logo a primeira indagação reflexiva. Como crer, querer e falar retamente se não estivermos num nível de despertamento profundo do nosso eu, de nossa identificação com a espiritualidade intrínseca em nós? Quando isso não está bem estabelecido, a gente crer, quer e fala de forma relativamente desequilibrada, embasada nas imperfeições e nas incoerências do nosso passado. Ainda continuando aqui no texto, quando diz: alterando o comportamento emocional, que refaz o equilíbrio da energia, modificando o campo no qual se instalam as enfermidades. O que fica evidenciado, isso é um dado científico, não é só um dado espírita, é que na medida em que a gente esteja vivenciando por maior tempo um nível de satisfação interior, de bem-estar, de gratidão, de harmonia com a vida, com Deus, com o nosso semelhante, há todo um fortalecimento do nosso sistema imunológico, há todo um processo de saneamento de qualquer tipo de energias deletéria que seja destinada a nós, quer de origem espiritual ou mesmo física. Porque a gente passa a estar envolvido
numa espécie assim de magnetismo protetor e benéfico, que é como se fosse aquilo que popularmente se chama de corpo fechado. A gente cria um campo energético tão harmonizado e tão benéfico em nós que as coisas não conseguem nos atingir. É isso. Por isso tem essa conclusão. São inevitavelmente caminhos para uma existência saudável. A questão toda é, de fato, nós queremos. Porque o incrível de tudo é a gente não querer uma existência saudável. Pelas atitudes, comportamentos e conflitos que a gente sustenta com a gente mesmo. Os requisitos anteriores alcançam o seu momento máximo na ação sem que deixem de influenciar. Necessário comportamento que retrata a realidade íntima da pessoa. A retidão impõe-se em todos os passos da existência humana. Vejam só, os requisitos anteriores eram aqueles, crer, querer e falar retamente. Crer, querer e falar retamente alcança o seu momento máximo na ação, sem que deixam de influenciar. Esse na ação que aqui é referido é aquilo que há pouco nós falamos sobre vivenciar, colocar em ação. Só quando é colocado em ação é que de fato estabelece a ressignificação disso, desse passado que era de desvio, de rotas e de erros. Como necessário o comportamento que retrata a realidade íntima da pessoa. A retidão impõe-se em todos os passos da existência humana. Então a questão toda é só uma, é quando é que nós iremos de fato assumir de forma bem definida e segura esse propósito de retidão, porque ele é inexorável. Por mais que a gente adie ou ainda queira, feito loucos, usufruir um campo de desequilíbrio afetivo, emocional, interior, causador de sofrimento, que é um absurdo. Porque o curioso de tudo é isso, é que mesmo a gente refletindo, raciocinando a inconsequência de alimentar conflitos interiores, a gente continua fazendo. Mas agora há ainda um fator ainda mais gritante, é que por mais que a gente insista, nós havemos de deixar isso, porque esse campo de ressignificação é inexorável, vai ter que acontecer. Por que não acontecer logo? Porque por mais que a gente protele, vai chegar o ponto em que a gente vai estar encarnado e vai dizer, e agora? Nem que tenha que ser exilado como os capelinos. Eu conheci um homem assim. Era uma coisa impressionante. Ele já desencarnou lá faz uns 8 anos que ele desencarnou. Mas era uma criatura de uma retidão em todos os sentidos. E até hoje eu não me deparei com outra pessoa igual a ele. Uma coisa impressionante.
O bom de tudo em relação ao que nós aprendemos no Espiritismo é que o esforço de prática da retidão no falar, no sentir, no ouvir, em todos os aspectos da vida, essa prática é colocada para nós como devendo ser, e de fato é, prazerosa. Não é algo impositivo, porque veja, o absurdo de tudo é que a criatura humana empurra para frente como querendo dizer: eu não faço, eu não quero. Eu não quero essa felicidade agora, eu não quero. Mesmo sabendo que é benefício próprio. Eu lembro de uma expressão que eu ouvi ele usar diversas vezes, era que ele só tem que dar satisfação a Deus. Podia dizer o que quiser, mas eu só devo satisfação a Deus. Só devo satisfação a Deus. Era um apóstolo Paulo incorrigível, né? Ele dizia assim: olha, eu não quero saber da opinião de ninguém. A questão é a minha consciência entre eu e Deus, e pronto. Vamos aqui para mais um slide. Hoje a nossa aula deve terminar uns 15 minutos antes, por questões necessárias. Interdependem-se, portanto, esses elementos para uma... Interdependem-se, portanto, esses elementos para uma vida feliz, desde que olhar-se para trás sem remorsos, agir sem medo, em face dos sentimentos enobrecidos, produzem um estado de paz que nada perturba, porque enraizada na maneira de operar, conduzindo a caminhada retamente. Então, esses fatores, crer, querer, falar e colocados na ação, inclusive esse slide, os requisitos anteriores alcançam o seu máximo momento na ação, sem que o deixem de influenciar, como necessário o comportamento que retrata a realidade íntima da pessoa. A retidão impõe-se em todos os passos da existência humana. Então, não tem para onde. Mais cedo ou mais tarde a gente estará vivenciando esses passos. A questão toda é a gente parar de ficar agindo como um louco empurrando-se para frente. Interdependem-se, portanto, esses elementos para uma vida feliz. Um depende do outro, desde que olhasse para trás sem remorsos, agir sem medo, em face dos sentimentos enobrecidos, produzem um estado de paz que nada perturba, porque enraizada na maneira de operar, conduzindo a caminhada retamente. Então, esses fatores interdependem-se um do outro, e que agir-se sem medo, em face dos sentimentos enobrecidos, produzem um estado de paz que nada perturba. E aqui tem um ponto delicado que a gente não pode esquecer de assinalar. Porque quando diz agir-se sem medo, em face dos sentimentos enobrecidos, há um enquistamento, há uma ferida que a gente tem no passado, em diversas áreas, que problematiza muito. E sabe qual é? É porque em inúmeras situações em que nós podemos ter agido bem, nós termos sido enganados.
sabotados, levados ao ridículo, etc. Isso fez com que muitas vezes no psiquismo nosso, aquela experiência trouxesse uma marca, na qual quando agora a gente sabe o que é certo e fica com certos receios de agir da forma certa, porque lá para trás já agiu e quebrou a cara, mas se sustentar de tal forma nessa revelação que os Espíritos nos dão, para superar quaisquer resquícios de medo do passado, tanto do passado da vida atual quanto de outras vidas. Vamos aqui para o último slide do nosso estudo de hoje. Entre companheiros doentes e em uma sociedade injusta, é um verdadeiro desafio operar retamente. As propostas da insensatez se multiplicam, os aconchavos da desonestidade bem urdidos e disfarçados de legais enxameiam as concessões morais e conivências. Então, realmente, a perspectiva na qual nós somos engajados a trabalhar em nós tem que enfrentar durezas, sobretudo devido ao mundo materialista em que nós vivemos, onde uma sociedade injusta é um verdadeiro desafio para se operar retamente, porque é mostrado para nós, em inúmeros aspectos da vida, pessoas que, usando de esperteza, de ludibriamento, aparentemente se darem bem na vida. E isso fazer com que muitos que não tenham a base espiritual que nós temos, de maneira nenhuma quererem se engajar nas ações do bem. Mas não é o nosso caso. O nosso caso, pelo conhecimento e pela certeza da revelação espiritual, nós podemos e devemos agir de forma engajada no bem, com a certeza absoluta dos resultados invariavelmente satisfatórios que iremos colher nessa vida e nas vidas seguintes. Ainda tem uma observação para a gente compartilhar nesse último slide. Quem age com retidão parece alienado, é mal visto, tido por excêntrico, ou como se o fizesse para pretender chamar a atenção. Há uma oposição sistemática, ancestral, arquitetada contra o correto, de modo a impedir o desmascarar da fraude e da corrupção e predomínio. Então a gente tem que ser seguro na ação do bem, porque numa grande maioria das vezes nós seremos vistos como alienados, excêntricos e querendo chamar a atenção para nós. E por isso estamos ali agindo certo. Eu não poderia deixar de me lembrar, por exemplo, quando alguns espíritas tentam estabelecer a excentricidade dos hábitos alimentares vegetarianos, como é que eles ficam? Fora do contexto da realidade, tido como excêntricos, quer ser santo antes do tempo, e por aí afora. Então é preciso realmente, na medida que a gente vai adquirindo a consciência esclarecida, pautar-nos pelo que ela dita, para não abrirmos campo a sofrimentos e a doenças.
Vamos aqui interromper nesse slide 12 o nosso estudo. Esse estudo ainda será concluído no nosso próximo encontro, que será, se Deus nos permitir, novamente às 16 horas. Vamos agora para a prece de encerramento. Pedir à nossa irmã Lúcia para ser a intermediária da prece.